O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, anunciou hoje que vai trabalhar pessoalmente para garantir que a PEC do teto de gastos seja aprovada até o final do ano. Mas para chegar ao Senado, a proposta de emenda à Constituição, que congela os gastos públicos pelos próximos 20 anos, ainda precisa passar em segunda votação pelos deputados. Ontem à noite, a Câmara aprovou o texto base da PEC 241. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. Após quase 9 horas de sessão, a PEC 241, que limita os gastos públicos da União pelos próximos 20 anos, foi aprovada por 366 votos. Os governistas também derrubaram uma série de propostas de emendas e destaques. A líder da oposição na Câmara, deputada Jandira Fegali, criticou a falta de debate. É importante dizer que a sociedade agora que está se dando conta do conteúdo do que nós estamos votando. A PEC 241 entrou, o período dela de debate na comissão foi muito restrito, pouquíssimas audiências públicas no meio de uma eleição. E justamente para tentar garantir que haverá ampla discussão sobre a PEC no Senado, que os partidos de oposição liderados pelo PT já se preparam para receber a matéria. Nesta terça-feira foi realizada a primeira audiência pública, com a participação de sindicatos, movimentos sociais organizados, especialistas e parlamentares. O que aconteceu é que a PEC entrou, teve uma comissão especial, não teve audiência pública, não teve discussão com a sociedade e foi aprovado numa sessão tratorada da Câmara dos Deputados. Eu acho que o Senado da República tem um compromisso com a nação, com a federação, de fazer esse debate. Durante a audiência foram apresentados documentos e estudos, comprovando que a PEC 241 não é a solução para superar a crise. A gente está falando em colocar um teto para gastos públicos quando a origem da crise fiscal é uma falta de receitas. Então, por que não pensar numa alternativa que vá justamente atacar o pior do quadro fiscal atual, que é a falta de arrecadação tributária? Por que não pensar em alternativas que eliminem desonerações fiscais sem contrapartidas para grandes empresários, coisa que não está sendo discutida? Pensar em uma reforma tributária que reduza impostos para aqueles que pagam mais, mas que elevem impostos para aqueles que mais têm condições de pagar, né? Aumentar a fiscalização sobre, inclusive, o pagamento de impostos, que a gente sabe que tem alta sonegação no Brasil. Além das audiências públicas, diversas outras ferramentas são utilizadas aqui no Congresso Nacional para tentar convencer os parlamentares a votarem contra ou a favor da PEC 241. Durante a votação ontem, lá na Câmara dos Deputados, por exemplo, esse panfleto verdinho aqui circulou durante vários momentos no plenário. Ele tenta convencer que a PEC 241 precisa ser aprovada, chega a comparar a situação do Brasil à situação da Grécia, e diz que o país pode passar a viver momentos de hiperinflação. O senador Lindenberg Farias disse que é preciso tomar muito cuidado com esses conteúdos, pois muitas mentiras são veiculadas. Tem muita falsificação, tem muita inverdade no meio desse debate todo. Eles colocam primeiro o problema fiscal como o maior problema do país hoje, né? E estão querendo dizer que, por causa do problema fiscal, nós tivemos desemprego aqui no país. É o oposto, né? A desaceleração econômica é que gerou esse desequilíbrio fiscal. Nós só temos um jeito de voltarmos, de resolvermos o problema fiscal, é voltar a crescer.